Oi, aluno, tudo bem com você? Estamos de volta para mais uma aula do ensino médio. Você que está no segundo ano, né? Quase chegando no terceiro, pensando em já no Enem. Pegue o caderno de vocês, o livro, anotem tudo bonitinho, tá? Meu nome é Marisa Araújo, tá, gente? Hoje o nosso intérprete de Libras é o Daniel. Tudo bem, Daniel? Sejam bem-vindos aí para mais uma aula de biologia. Essa matéria aqui é maravilhosa, né? Vamos dizer que biologia é muito lindo. O que vai ser a aula de hoje? Sistemática e taxonomia. Mas que nome esquisito, hein? Sistemática e taxonomia. Vamos ver o que significa isso, tá? Aula do segundo ano de ensino médio, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Biologia com a Marizinha aí, tá, gente? Na aula de hoje, nós iremos identificar a diversidade biológica organizada hierarquicamente. Ó, tem uma hierarquia para organizar? Sim, vamos aprender aqui hoje, tá certo? Gente, coloquei aqui para vocês uma imagem, tá? De alguns seres vivos, tá? Vamos imaginar aqui, ó, estrela do mar, esponja marinha, tem aqui um molusco, né, uma lula, água-viva, um inseto, um outro animal aí marinho, molusco, um tigre, uma assídia, tá? Animais aí diferentes. Como que a gente pode agrupar os animais, ou melhor, agrupar os seres vivos do planeta? Se eu disser assim, olha, animais que vivem na água, hábitat aquático. Opa, eu tiraria aqui quem? Olha, o tigre. Tá vendo? Deixaria todos esses outros juntos. Mas eles ainda carregam muitas diferenças. Como que eu posso ir separando os seres vivos por grupos com características mais semelhantes? Será que sempre pensaram nisso? Gente, há muito tempo atrás, o ser humano, o homem, já pensava em organizar, né, hierarquicamente aí os seres vivos, tá? Então aqui, olha, coloquei mais alguns desenhos, opa, acrescentei agora um monte de inseto, tá? Acrescentei aqui, olha, uma aranha, complicou mais, tá certo? Então, que característica eu posso utilizar para separar aí esses seres que estão aí na nossa tela? E se eu escolher um critério dentro de um grupo? O que é critério, Marizinha? Olha, critério é algo, né, uma característica que eu vou escolher, que eu vou então separar um grupo de outro. Por exemplo, aqui, olha, se eu usar o critério ausência de vértebras, olha aí, eu separei aqui, esses animais aqui não têm vértebras, tá certo? Quer dizer, então que o tigre ficou aqui de fora, tá certo? Nós temos aqui também um peixe, uma ave, né? Também a ave possui vértebra. Então, esse critério, a ausência de vértebra, eu já separei o grupo dos vertebrados e dos invertebrados. Mas nesse grupo aqui dos invertebrados, olha, uma estrela do mar, ele é bem diferente, por exemplo, de um molusco que tem um corpo mole. Estrela do mar já é mais durinha. Então, eu tenho que ir buscando outros critérios para ir separando, né, em outros grupos. A gente sabe, por exemplo, que a estrela do mar é um equinodermos e, se eu pegar aqui, exemplo, aqui a lula é um molusco. Então, eu tenho aí outros critérios para poder separar em grupos, tá? Olha só, Aristóteles foi o primeiro a agrupar os animais em invertebrados e vertebrados, tá, gente? Além de descrever cerca de 500 espécies e classificá-las em diferentes categorias, como mamíferos e aves. Então, bem lá na antiguidade, já tinha a gente pensando em agrupar aí os seres vivos de acordo com algumas características, tá, gente? Vamos observar essa imagem aqui. O que vocês estão vendo aqui, gente? Eu estou vendo um monte de aves, tá? Mas mesmo no grupo de aves, eu posso escolher critérios que eu separe aí uma ave da outra,
tamanho, forma de bico, tipo de asa, né? Pode ir pensando aí em critérios. Você pode escolher aí um critério para separar, tá certo? Vamos resolver. Que características diferem mamíferos de aves? Seria o hábitat? Uai, gente, mamífero tem um monte de mamífero terrestre, tem um monte de ave terrestre. Então, hábitat não é uma boa escolha, tá? Você fala assim, pensa no animal marinho, eu posso pensar em qualquer animal que está no mar. Então, hábitat, quer dizer, o local onde ele vive, não é uma boa escolha não, tá? Tipo de esqueleto, aí, tanto mamífero quanto aves, tem um esqueleto ósseo aí, né, e cartilaginoso, então não dá. Corpo coberto por penas e presença de asas. É um critério que eu vou, então, separar as aves dos mamíferos, que não têm aí penas, né? Tem pelos, tá? E glândulas mamárias. Presença de circulação fechada dentro de vasos sanguíneos. Ambos têm, então eu não vou separar esse grupo. Então, e aí por diante, você pode ir pensando em critérios para separar, tá? Portanto, a classificação biológica é um sistema utilizado para organizar os seres vivos por meio de critérios pré-estabelecidos. Vamos tentar. Vamos aqui para a minha bancada. Essa aqui é uma brincadeira bem fácil para vocês entenderem. O professor pode fazer também na sala de aula. Eu tenho aqui, por exemplo, na minha mão, ó, vários objetos aqui, ó, tá? Com formatos diferentes e cores diferentes. Vocês concordam comigo que eu posso agrupar todos eles num único grupo, que é o quê? Objetos de papel, tá? São todos objetos de papel. Esse aqui, por exemplo, são objetos de plástico. Ele não estaria nesse grupo aqui, tá, gente? Tá certo? Beleza. Dentro desse grupo aqui, eu posso escolher um critério. Vou pensar aqui. Vou separar por cores. Eu posso, então, pegar essa cor aqui, ó, que é amarela, tá certo? Vou separar o critério de cores. Vou colocar todos os amarelos juntos. Vou colocar todos os rosas juntinho aqui no outro, tá? Beleza. E vou colocar aqui esses brancos no outro aqui, tá bom? Amarelo, amarelo. Vamos lá. E ainda, gente, eu tenho a cor azul. Então, eu separei aqui em 4 grupos com critério cor. Mas vocês percebem que também existem formatos diferentes, né? Por exemplo, aqui eu tenho, nesse grupinho amarelo aqui, olha, eu tenho o formato aqui, ó, retangular, mas eu tenho também quadrado. Eu posso pegar um outro critério aqui. Então, eu quero objetos de papel, que são agora quadrados e que são o quê? Retangulares. Olha, eu escolhi um novo critério, fiz um outro grupo. Mesma coisa aqui, nesse de cá, olha. O branco, eu tenho triângulos maiores. Eu tenho esse desenho aqui que parece uma coroinha. E eu tenho um triângulozinho menor. Então, eu posso ir separando também por esse outro critério. E vou formando grupos, então, o quê? Diferentes, de acordo com os critérios que eu vou utilizando, até chegar em algo que é específico, que só vai ter aquele grupinho e vai ter e o outro não. Porque todos esses objetos estão juntos num grupo maior, que é objeto de papel. Mas eu separei objeto de papel rosa, objeto de papel branco, objeto de papel amarelo. Agora, amarelo quadrado, amarelo retângulo. Tá. E bolinha azul. Marizinha, e daí? Traga isso para a biologia. Então, vamos para a biologia. Então, aqui, olha, pode fazer também na bancada, separando usando um barbante, tá? Ou mesmo num papel e passando um lápis, separando aí em grupos que você achar interessante, escolhendo características. Se eu pedir uma sala de aula para fazer,
os grupos vão ser diferentes. Tem aluno que vai escolher pela cor, o outro pelo formato geométrico, tá? E aí vão formando grupos diferentes, tá? Olha só, o físico e botânico sueco Carolus Linnaeus, a gente chama de Linneu, tá? Português aí de Linneu. Século XVIII aí, ele é considerado o pai da taxonomia. O que é taxonomia? Taxonomia, nome difícil, né? É a área da biologia responsável por identificar, nomear e classificar os seres vivos, tá? Olha só, Linneu, ele organizou os grupos e ele pensou muito nas características morfológicas, na forma, tá? Tá certo? Nas características mais semelhantes e olhando mais o fenótipo, né? A forma dos animais, cor, etc. E ele fez aqui uma divisão em táxons. Quais são os táxons? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá certo? A gente brinca de reficofage para decorar, tá? Acho que todo mundo já ouviu falar disso. Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Olhem esse desenho bacaninha que eu trouxe para vocês. Vocês podem perceber, eu vou trabalhar aqui com ursos americanos, que é uma espécie, tá certo? De urso aqui. Olha que legal. Começando aqui por reino, o reino animal, eu tenho vários critérios para falar que um ser vivo é um animal. No reino animal está junto, olha, os ursos, onça, raposa, tá? Eu tenho aqui um golfinho, uma zebra, anfíbios aqui, né? Um sapinho, ave, tartaruga, peixes, borboleta, estrela do mar e esponja marinha. Todos estão juntos no reino animal, tá certo? Agora, e se eu falar assim, mas vou escolher um critério. Eu quero que tenha coluna vertebral, tá? Eu vou pegar um filo aqui, ó, cordata, né? Tem notocorda em alguma fase da vida, tem outras características aí que vão estudar em cordatas, tá, gente? Aí saiu fora alguns aqui então, olha, quem saiu fora aqui, ó? Deixa eu apagar aqui. Eu não vou ter mais no grupo dos cordados nem a estrela do mar, nem a esponja marinha e nem aqui a borboleta. Quer dizer, então, que esses grupos, eu compartilho um taxo com eles apenas no reino animal. Mas eu quero, dentre dos cordados, eu quero mamíferos que mamam, né? Que tem glândulas mamárias. Quem saiu fora aqui, então? O sapo, a ave, a tartaruga e o peixe. Quer dizer, então, que eu compartilho com o peixe e com a ave apenas o filo, cordata e o reino animal. Mas a classe mamífero, eles não estão comigo mais, tá certo? Beleza. Mas dentro dos mamíferos, eu quero agora somente os carnívoros. Eu quero somente os carnívoros. Então, saiu aqui, então, a zebra, tá? Saiu aqui o golfinho, ficou aqui, olha, o urso, né? Ficou aí a onça, a raposa. Mas agora eu quero só ursidei. Escreve dai e fala dei. Família sempre termina em dai e fala dei. Felidei, felinos. Ursidei, de ursos. Canidei, cães, tá? Então, os ursos aqui, agora eu quero só a família dos ursos, então vai sair fora aqui agora os felinos e os caninos, beleza? Eu tenho só os ursidei, só ursos. Dentro dos ursos, eu quero um gênero, ursus, porque tem outros gêneros também, tá? Então, eu já tirei fora aqui esses dois ursos que não estão aqui no gênero ursus. Mas eu quero ursos americanos. Opa, isolei só um animal que obedece a todos esses critérios que eu falei. Viu que interessante? Então, assim, você vai criando critérios e separando até chegar em espécie, né? Se eu pensar aqui, reino tem uma diversidade maior. Quanto mais você vai caminhando aqui, você vai reduzindo a
diversidade até chegar em espécie, tá? Gente, conceito de espécie é muito amplo, tem conceito ecológico, tem conceito genético, tem conceito sistemático da cladística, tá? É bem complexo o conceito de espécie. O Linneu olhava mais características morfológicas, mais fenotípicas, né? Que ele visualizava. Depois foi aperfeiçoando, a gente tem o conceito biológico de espécie, que são grupos de populações que têm características semelhantes, mas que tem aí a questão da reprodução, que podem reproduzir entre si e gerar descendentes férteis, né? Que tem aí um isolamento reprodutivo, tá certo? Uma espécie não vai aí cruzar com outra. Mas nós temos diversos conceitos de espécies, tá, gente? Esse é o mais tradicional que a gente usa. Linneu desenvolveu o sistema de nomenclatura binominal. O nome da espécie tem 2 nomes, tá? Que é o gênero e espécie. Exemplo, Marizinha. Homem, Homo sapiens. Na verdade, a gente chama Homo sapiens sapiens, é uma subespécie, mas tudo bem. Vamos lá. Homo é o gênero, que é a primeira palavra sempre escreve com H, regra de nomenclatura. A segunda é o epíteto específico, que é com letra minúscula, que é o sapiens, Homo sapiens. No caso, o ser humano, até coloquei aqui para a gente completar, que é uma subespécie, Homo sapiens sapiens, tá? Então, qual que é o gênero, Marizinha? Primeira palavra, Homo. Qual que é a espécie? Você fala 2, Homo sapiens. E qual que é a subespécie? Homo sapiens sapiens. Tem que falar 3, tá? E o cachorro, canis, familiares, primeiro é o gênero, tá? Segundo é o epíteto específico, sempre o primeiro maiúsculo e o segundo minúsculo, tá? Esse é o cachorro. Se eu falar canis lupus, é o lobo. Uai, canis lupus, canis familiares, são do mesmo gênero. Sim, o cão e o lobo são do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes, tá certo? Então, você não pode esquecer que a primeira palavrinha é o gênero, segundo é epíteto específico, primeiro maiúsculo, segundo minúsculo. Tem diversas outras regras, vão trabalhar aí depois com vocês, tá? O professor de vocês, e podem mandar dúvidas para mim, tá? Às vezes aparece data, é quando a espécie foi descrita, pode aparecer Linneu na frente, que é quem descreveu, tá? E assim por diante. Então, aqui nós temos o exercício, vamos fazer em casa, porque o nosso tempo está curto, vai descobrir 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quem aí é reino, qual que é ordem, qual que é família, qual que é gênero, qual que é espécie, tá? Um exercício para vocês. Vou dar só uma dica que, por exemplo, eu tenho aqui, ó, porco, homem e aqui todos são o quê? Mamíferos. Então, isso aqui é classe dos mamíferos. Só aí um spoiler para vocês aqui. Pega o animal e vê o que pode ser na frente. Então, vamos ver aqui a nossa árvore filogenética, pode fazer com galho de árvore que encontrar aí na rua, tá certo? Pode sugerir isso, professor, de vocês. Aqui nessa árvore, nós vamos observar que nós temos alguns pontos em comum entre os ramos, que eu chamo de nó, tá vendo aqui? E aqui eu tenho os ramos. Olha só, vamos colocar o seguinte, eu trouxe aqui essas bolinhas e vou colocar aqui representando o ancestral comum. O que quer dizer isso, Marizinha? Quer dizer que esses 2 táxons aqui, eles originaram de um mesmo ancestral, tá certo? Tá? Aqui também um outro ancestral comum. E aqui, e lembra que isso é o tempo, tá, gente? Aqui mais recente, em cima, e aqui mais antigo, tá certo? E aqui eu tenho as características aqui nos ramos. Por exemplo, pensando em plantas, aqui surgiram os vasos condutores de seiva. Então, todos os demais têm a característica primitiva vaso condutor de seiva, tá? Que é uma plesiomorfia. Aqui eu vou colocar outra novidade evolutiva, ó, sementes. Quer dizer que esse grupo não tem semente, tá? Que são aqui o grupo das pteridófitas, mas aqui tem sementes, são as espermatófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Agora aqui surge uma outra característica nova, flor e fruto, uma apomorfia aqui, tá certo? E aí
as angiospermas têm aí essa característica nova. Um exemplo. Então, nós temos as características, as novidades evolutivas nos ramos e os ancestrais comuns aí nos nós. E lembrando que um ancestral comum com seus descendentes eu chamo de grupo monofilético. Aqui também um ancestral comum e todos os seus descendentes, um grupo monofilético. O tempo é curto, o professor continua explicando para você sobre apomorfia, sinapomorfia, plesiomorfia, que é grupo monofilético, parafilético, porque nosso tempo acabou, mas mande a dúvida para mim que eu espero vocês no nosso Tira Dúvidas. Um grande beijo da Marizinha.